Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. E amigas também. Está entrando no ar mais um episódio de Retrocomputaria, o seu podcast Retrocomputação. E como dizemos há 36 episódios, Only Amiga makes it possible. Ei, quem ligou isso? velho é o seu PC. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. E continuando a nossa temporada de pagação de promessas, assim liquidando mais uma. Sim, este é o nosso episódio sobre a mítica criação de J-Mania e a patota do J-Mania, ele mesmo, o Amiga, ou então o tal do, ou não, da Lorraine. E começando essa grande, enorme, gigantesco bate-papo, Giovanni Nunes, e quem mais está aí no grupo? Eu, Ricardo Pinheiro. João Cláudio Fidelis. Eu, Juan Castro, de Bicompletos. Sander Souza do outro lado da linha. E temos um convidado, né? Se apresente, convidado. Hitio-san falando direto da sua própria casa porque não deu pra comparecer. Cara, assim como o seriado do Batman nos anos 60, nós também teremos nosso vilão especialmente convidado. Exatamente. Pô, vocês chamaram Jack Tramiel? Sério? Lá do além? Não, o desenho do filme do Batman, o desenho do seriado do Batman. Ah, Aí seria se a gente tivesse convidado o Lex Luthor. Começando o nosso episódio, Amiga ou Lorraine, vamos chamar esse computador dos dois nomes no decorrer do episódio. Vamos começar a nossa história mais ou menos até o ano de 1983. Acho que vale lembrar só uma coisa, Giovanni. No episódio 12, sim. né, nós falamos que foi o Fight Night. Historicamente, o primeiro episódio que o Retrocomputaria usou uma mesa de som pra gravar. No Fight Night, nós falamos, entre outras coisas, um pouco sobre a gênese do Amiga. Então, assim, pra quem tiver interesse em ouvir, recomendamos a audição. Aquele tá um pouco melhor que a média do que a gente gravou até então, né? Porque afinal, foi um episódio gravado numa mesa de som, já dá uma progredida. Mas a gente vai voltar e falar um pouco disso hoje e agora. Então, toca o barco aí. Tá bom, vamos esticar aquele assunto que a gente começou lá no passado remoto. Era uma vez numa empresa chamada Atari, vocês todos aqui que ouvem o podcast conhecem ela. Um sujeito chamado J-Mania. Esse cara chamado J-Mania, digamos desconhecido, né? Ele foi somente o responsável pelo TIA, que era aquele integrado que fazia toda a parte de vídeo, som, e tinha os exorbitantes 256 bytes do Atari 2600, e posteriormente ele também foi o autor do ENTIC e do CETIA, que equipam os Atari de 8-bit, o XE e o XL. Deixando de ser irônico agora, né? O cara é tão responsável por esses dois produtos que o pessoal da comunidade de Atari 8-bits até chama os computadores, em vez de Atari 800, de JM800, J-Mania 800. Meio estranho, a gente começa a falar de Commodore Amiga citando Atari, não é mesmo? Como acontece que o J-Mania tinha um sonho, I Have a Dream. Nesse momento vocês vão lembrar de Martin Luther King e outros. E assim, no começo da década de 80, ele resolveu sair da Atari. Vou fazer um projeto meu, uma máquina, e ele resolveu desenvolver um videogame baseado no 68000 da Motorola, que já foi pauta do nosso episódio, que eu não lembro o nome. Posso acrescentar? Vai lá. À vontade. Na verdade, ele tinha essa vontade de fazer uma máquina melhor e descobriu que a Motorola tinha feito o 68000. E ele chegou pro pessoal da Atari e falou: galera, vamos usar o 68000 porque é melhor, é fácil de programar. Mas a Atari não aceitou, não queria gastar mais com isso e queria continuar usando o 6502. Aí ele ficou desestimulado, a Warner nessa época comprou a Atari, muita gente saiu da Atari e ele foi um dos que também picou muito. Aí ele foi trabalhar depois disso numa empresinha aí pra fazer chip, não foi direto pra fazer o que ele queria, ele até achou que não ia conseguir. Ele foi trabalhar numa empresa secundária
secundária aí para fabricar chip, até que um amigo dele, que também saiu da Atari, ele era um dos líderes da Activision, né? Vocês devem lembrar, o pessoal que tá ouvindo aí vai lembrar da Activision, uma galera saiu da Atari, os programadores saíram da Atari, os melhores, e fundaram até hoje. a Activision. Isso, eram os melhores jogos de Atari, eram da Activision. Sim, os melhores jogos de Atari eram da Activision. Era realmente a galera que gostava do Atari, que saiu depois que a Warner entrou. E um desses camaradas chegou pro Jay e falou, pô, vamos fazer um videogame aí? Aí o cara, vamos, mas não tem dinheiro, né? Aí eles juntou, fizeram um ratatá lá, 3 dentistas, um magnata do petróleo, não sei o que lá, fizeram um ratatá aí de 7 milhões de dólares. E aí que começou a história do vamos fazer um videogame. Só pra complementar, o nome desse camarada aí é Larry Kaplan. Isso aí. Um dos fundadores da Activision, né? Exatamente. Isso. E o nome da empresa, né? Ela foi chamada de High Toro, o High do High Technology e o Toro porque era um nome texano. Isso aí. Não ficava no, se eu não me engano, na cidade de El Toro, perto de lá? O problema é que os caras estavam na Califórnia, né? Mas eles queriam manter esse visual, esse estilo terrano, né? Isso aí. O dossiê do 68 ficou no episódio 25, tá? O dossiê do 68000. Que aí saiu daí, veio o projeto de origem que a gente chama Projeto Lorraine. Só que aí, nesse meio do caminho, né? Tivemos o crescimento do mercado de videogame. Isso aí. A gente sabe, mas hoje em dia é fácil definir como é que funciona o videogame, né? Ele é lançado, tem a venda razoável no início, cresce bastante, mas a gente sabe que tem uma vida útil. A gente tem casos recentes aí dos Xbox da vida e tudo mais. Mas naquela época eles achavam que o videogame ia vender pra sempre, não ia parar nunca de vender. E em meados de 83, quando teve aquela crise, o pessoal parou de fabricar videogame e eles estavam fazendo videogame. Era um videogame, apesar do Jay projetar todo o hardware pensando num computador. E quando o cara lá viu que tava caindo a casa, né, 83 já era videogame, ele falou pro Jay, pô, cara, será que dá pra gente mudar isso aí, cara? Será que dá pra virar um computador? Aí ele deu aquele sorriso e é claro que dá, né? Eu já tô pensando nisso desde que nasceu o projeto. E aí ele respirou aliviado, né, e conseguiu tocar o projeto. Foi o início do Lorraine, que na verdade é o nome da esposa do camarada aí, do chefão aí, que o nosso amigo deu o nome aí. Larry Kaplan. Isso aí, era o nome da esposa dele. Bom saber que eu meto a mão direto na esposa do cara. Bom saber. lamentável, assim. Você e muita gente. Putz, que mulher promíscua do caramba é essa? E assim, né, como até o Hit já citou, pra conseguir o dinheiro, os caras foram se endividando até um ponto que eles começaram a vender a própria dívida pra fazer novas dívidas. E também pra conseguir alguma grana, né, a High Toro / Amiga, que nesse meio do caminho a empresa também trocou de nome, ela andou fazendo até alguns cartuchos e periféricos pros, na época, Atari 2600, pro ColecoVision. Tem até uma história engraçada que, na verdade, eles fizeram essa parte de videogame, continuaram, né, a fazer coisas de videogame pra disfarçar, porque eles não queriam que as outras empresas suspeitassem que eles estavam fazendo um computador. Para todo caso, eles estavam fazendo um videogame. E tem a história engraçada que foi um repórter, alguém da mídia, para conversar lá com o pessoal da Amiga, que aí tinham já mudado o nome, né? Esse nome, por um acaso, alguém sugeriu lá, porque era sexy, era amigável, era namorada em espanhol, e falta de melhor opção, acabou ficando Amiga mesmo. Mas enfim, aí o repórter chegou lá para falar do tal videogame, e eles sempre mostravam, né, joysticks, né? Eles sabiam que tinha alguém investigando lá de fora na fachada, eles mostravam um joystick assim e tal, chegaram realmente a fabricar alguns joysticks, e esse cara lá durante a entrevista deu umas piadas assim por trás do ombro do RJ Amical, né, e ele viu a traseira do Amiga já quase pronto e olhou assim e conseguiu ler, peraí, porta de expansão pra drive num videogame? Aí ele deu aquela travada assim, uma risada, um videogame. Aí ele olhou assim, porta de teclado num videogame? E aí naquela hora a casa caiu, né, porque não tinha mais como negar que eles não estavam fazendo um videogame, mas a princípio tudo era pra enganar e disfarçar pra ninguém desconfiar que era uma empresa que estava fazendo um computador. Vamos deixar uma foto quem quiser conhecer, é interessante, do ponto de vista histórico, né, aquela foto clássica do Lorraine. Ah, sim. Do tamanho de uma geladeira, Na verdade, o Amiga foi um dos primeiros a ter chips customizados, né, se não foi o primeiro. E cada bloco daquele de 5, 6, 7 placas representava um dos chips, né, cada bloco daqueles de placas. Na verdade, a Apple já tinha os computadores dela com alguns chips customizados, né? Mas na época os customizados eram pequenos detalhes, né? A própria Atari tinha o circuito inteiro. Não chegava a ser um circuito inteiro, eram alguns pequenos detalhes. Tirando, por exemplo, como o Apple IIc, né? Porque ele é um baita customizadão com tudo embutido. Mas veio depois também, né? Mas ele é posterior. O Apple IIc é posterior, sim. O mais customizado que você tinha na época, eu queria dizer que é o próprio Commodore 64. Sim. Tinha 3 grandes chips customizados. O CID, o VIC e um
um book, é um gate array gigantesco dentro dele. Sim, verdade. E os Atari 8-bit, a gente já falou a própria influência do Jay Miner. Mas naquela coisa, né? Tinha um baixo grau de customização. Era um chip que fazia uma tarefa específica. Pra você ter uma ideia, cada chip do Amiga customizado eram 7 placas que eles fizeram naquele esqueminha ali de fio a fio, né? Wire-up. E eles queriam apresentar esse produto, né? O Amiga, na feira lá na série de 1984. Em janeiro de 84. Isso aí. E eles queriam levar esse computador pra participar lá da feira e tudo. E eles estavam pensando, pô, se a gente mandar isso por correio, vai chegar lá tudo destruído, né? Não tem como. Então eles resolveram comprar uma passagem, né, de avião pra levar o protótipo. Só que quando eles chegaram na companhia lá de voo e tal, eles precisavam do nome, né? Não tem como vender uma passagem sem ter um nome. E aí eles chamaram o Amiga de João Travesseiro, né? O Joe Pillow. E aí colocaram uma gravatinha nele lá, um travesseiro com 2 olhos e uma carinha sorrindo pra levar no voo. Nossa! E reza a lenda que eles até pediram uma refeição pro Joe Pillow pra poder dividir, que estavam com fome. Sensacional. Sensacional! O Amiga foi lá, conseguiu ser apresentado na CES 84 e o Dave Morse nesse meio tempo só apresentando. O Amiga apresentou ele pra Sony, pra HP, pra Philips, pra Apple. Inclusive é uma história que o Steve Jobs olhou pro Amiga e falou, não, tem muito chip customizado aqui, não gostei. Mostrou pra Silicon. Só que no final das contas a única empresa que realmente se mostrou incrivelmente interessada por uma ironia do destino, né, foi a própria Atari. Não, a Atari até tudo bem, né? Que a Zaki foi acomodando depois. E a Atari topou aquele lance de investir, de emprestar pros caras $500 mil pra fechar o projeto. Aliás, link no show notes aí, né? Não só o post, como temos também a cópia do contrato, que foi o acordo da Atari com a Amiga, nesse lance dos $500 mil aí. E assim, como os caras estavam desesperados com grana, eles toparam, talvez os melhores negócios do mundo pra Atari, né? Eu te empresto $500 mil e você me devolve os $500 mil. Senão, o que vocês fizerem aí é meu. Exatamente. Aliás, só pra gente conseguir aqui, vamos falar rapidamente do nome da mulherada, né? A gente falou da Lorraine. Na verdade, os nomes femininos lá, eles primeiro foi por causa da Lorraine mesmo, seguiram o bonde de serem nomes femininos. E isso era também pra disfarçar com relação à espionagem. Então, quando eles estivessem falando por telefone ou qualquer coisa assim, eles sempre falariam de, pô, a Denise não tá cumprindo com a sua promessa. Então eles não queriam falar que era o chip de vídeo que não tava funcionando direito. Se eu falo isso aqui dentro de casa, eu ia tomar tanta porrada. Isso aí é um problema, né? Você falar que tem 5 Paulas em casa. Porra, cara, imagina. A Denise deu pau, não cumpriu o prometido. Fala isso em casa, eu tô morto, cara. Então, aí, gente, preciso de ajuda, queimei a Paula. Pois é, olha isso. Que meleca, cara. Imagina o problema. Alguns deles tinham até acrônimos mesmo, eram alguma coisa, tipo o Agnus era de Address Generator Units, o Denise. Afinal eles foram mudando os nomes, né? Foram. Denise vinha de Display Enable, Paula era de Ports, Audio e UART, né? Mas também no começo o nome da Paula seria Portia. Isso. Só que ficou também Paula porque o cara que tava projetando era o nome da namorada dele. Então ele resolveu deixar a Paula mesmo. Nossa, é o pino da namorada. Ganhar os pontinhos, né? Voltando ao foco da pauta, amiga da Atari, a amiga não era da Commodore, então vamos voltando nesse papo aí. Vamos lá. Como dissemos, a Atari bancou parte do projeto. Ou melhor, ela arrumou o dinheiro que os caras precisavam. Mas isso foi na época da Time War. E aí teve aquela coisa que a Atari deixou de ser lá e ela foi comprada pro senhor Business War Jack Motherfucking Tramiel. Olha, eu tendo ataque epilético aqui agora na minha cadeira. Ai, caramba! Se segura que vai ser pior. Segura que pior. Só melhor. Eu não sei se vocês já falaram alguma vez sobre a história desse Jack Tramiel aí, alguma coisa assim. Já. Sim, foi o Friday Night. Já, né? Episódio 12, fizemos o Friday Night. Porque tem muito a ver com ele ter sido expulso da Commodore, né? E como que aconteceu com o Steve Jobs também na Apple e querer voltar. Só que o Steve Jobs não queria revanche contra ela. Bem, mais ou menos, né? O Jobs ele saiu. Revanche, mas o caso Jack do Jobs só queria sangue. Que o cara era de militar, né? Ele Jack queria sangue. O Steve Jobs só queria mercado. Só queria... Lembrar que o Tramiel, ele faleceu há pouco tempo, com 83, né? 4 anos, a gente falou no ano passado. Ele era judeu polonês e ele foi prisioneiro de campo de concentração. Não, até o nome dele é complicado. O nome dele, na verdade, não é Jack Tramiel. Não, o nome dele é Jack, não sei o
Que é um nome mais complicado que o meu sobrenome. Não dá nem pra falar. Jacek Stressenion, sei lá, colar lá, estranhão. Se quiser uma história bem legal, um material bem legal sobre a história do Jack Tramiel, o Giselle escreveu para Últimos Jogos 80, eu acho que no momento desse episódio tivesse sido publicado, no Últimos Jogos 80, talvez, sobre a vida dele. É bem interessante o artigo. Para Jogos 80, número 10, né? Só reparafraseando aqui, ele faleceu no dia 8 de abril de 2012, aos 83 anos, ano passado. Tanto é que o Jack Tramiel, ele foi um dos primeiros empresários a financiar um museu especialmente para o Holocausto. Sim, Verdade. Ou seja, apesar de Business is War, ele tinha seu lado humanitário. Sim, ele era um homem feliz. O Jack Tramiel tinha acabado de sair da Commodore, comprou a Atari, a Atari que estava literalmente sangrando, né? Estava querendo ser vendida desesperadamente pela Time Warner, comprou a Atari, de repente descobriu esse tal acordo. E o Jack passou a querer o amigo. Porém, nesse meio do caminho, a Commodore resolveu emprestar o dinheiro que a amiga que precisava pagar saudade de da Atari, e a amiga conseguiu se salvar, mas ela teve que vender a alma pra Commodore. Esse que foi o problema. Pois é. E no finalzinho aí, né, já da vida do Tramiel, com a Atari aí, quase se matando a Atari, ele ainda tentou correr um pouquinho atrás do prejuízo e ainda conseguiu, lá pros finaizinhos da Atari, lançar o 276. Não, ele conseguiu lá no começo de 75, ele ainda conseguiu lançar antes mesmo que a própria Commodore o fizesse. Não, e final não, César. Ele lançou o a Atari durou 9 anos depois disso. Depois do 260 SD e depois do 520, né? Já no comecinho de janeiro de 85. Lembrar que teve vários modelos de Atari ST. Até o Falcon 030 teve 9 anos ainda. O último Atari foi o Atari Falcon. O Falcon 030, que é o Turbo F do Atari ST. Isso aí. E não é vendido hoje ainda por menos de $1.500. Eu tô atrás de não se... $850 na MyAtari. Voltando aqui ao bate-papo. Só vamos citar, vamos tentar a coisa que a gente não falou no começo, né? Vamos falar aqui agora. A história entre o Amiga e os ST está incrivelmente interligada, mas vamos tentar assim, vamos tentar nesse episódio, no máximo que a gente conseguir, não ficar nessa coisa de falar da Atari, falar da ST, falar da Amiga, falar da ST, ficar nessa coisa. Então, vamos deixar o resto de bate-papo sobre a Atari ST na nossa lista de promessas no futuro dossiê Atari ST. E só para complementar, o pessoal gosta muito de falar que o ST é uma espécie de Amiga de prateleira. Digamos que tanto o Macintosh, que na época também tinha o 168K e o ST, e até o Amiga, por mais que eles tenham o mesmo processador, são 3 computadores com filosofias completamente diferentes. Aliás, eu vou botar 4 aí, que muita gente compara também o X68000 nessa coisa, né, Sander? É outro computador que também tem em comum com essa turma aí, apenas o 68000. A filosofia também é radicalmente diferente. É a mesma coisa, então você vai dizer que todo mundo é igual, todo mundo usa Z80, MSX Spectrum, Z81, Z80. Exatamente, você acabou de definir. E o pessoal não chamava o FM7 de coco japonês? Nada a ver, só... Pois é. O PC 98, o Towns e o IBM PC. Também. Vai dizer que são iguais? Usam um processador Intel X86, mas e aí? Acabou a semelhança. Acabou aí a semelhança. Bom, enquanto ele tá indo lá, posso acrescentar alguma coisinha aí da história do... tem umas histórias interessantes uma historinha mais do amigo, quando eles estavam definindo ainda o projeto, né? Lá já tinha um aporte lá da grana da Commodore e tal, eles estavam respirando mais aliviados, tinham mudado. Mas eles tinham um computador lá, uma estação SAN lá pra 10 pessoas dividirem, né? E agora estavam cheios da grana, cada um tinha a sua própria SAN na mesa e tudo mais. E eles tinham as reuniões lá semanais pra definir o que eles iam colocar ou não no final no projeto do Amiga 1000. E sabe como é que é nerd, né, cara? Eles não gostam de falar uma besteira que pra eles é a maior vergonha do mundo se falar uma besteira durante uma reunião. Então o Jay Miner gerenciava essas reuniões, escrevia tudo que ele podia no quadro de ideias pra colocar no Amiga, tipo de memória, quantidade, barramento e por aí vai. Mas só que nem tudo que a gente quer a gente pode botar, né? Naquela época não, pior ainda. Então ele falava o seguinte, juntava os engenheiros lá e falava assim, ó, cada um vai dar uma ideia. Quem falar besteira vai tomar com... Aí eles tinham uma espuma, tipo essas espumas que a gente usa pra boiar aí, aqueles canudão, e acertava na cabeça do malandro. E se falasse besteira, né, cara, tu imagina a vergonha do cara de tomar com aquilo na cabeça, como um cara engenheiro, um nerd lá, e tomando com aquele negócio na cabeça. Então, a partir dali eles conseguiram, com esse método simples, deixar com que a estrutura fosse a melhor estrutura dentro das possibilidades financeiras e de tempo que eles tinham na época. Como curiosidade, naquele demo que o RJ Micol fez, do tal do Bouncing Ball lá, da bolinha pulando, foi demonstrado, eles usaram esse mesmo cacetete aí, batendo uma porta de ferro, é o som daquilo ali captado que é usado no som da bola quicando do Bouncing Ball. Olha só. Olha, por sorte deles não tinha o Sander na equipe de desenvolvimento. Tinha um Belarmino. Tem que ser
Tem um cacetete. Você traumatismo craniano, Moçada. Vixe, amiga da Commodore e o tribunal. No final, a Commodore bancou a dívida e levou a amiga para casa, no bom sentido. Claro que o Tremiel não ia deixar isso barato e fez um processo contra a empresa amiga. Nesse ínterim, a Commodore aproveitou e fez processo contra o Tremiel. Aquilo que nós citamos no episódio do Fight Night, né? O Jack processou a amiga por quebra de contrato e a Commodore processou o Jack por estar roubando segredos da empresa. Exatamente. E assim, foi um processo assim, vamos ser sinceros, que a gente não sabe direito o que aconteceu, porque é um troço que rolou em segredo de justiça. Provavelmente num determinado momento eles acharam que os dois iam perder e os advogados iam ganhar e vão deixar por isso mesmo, né? Aí eles entraram em um tipo de acordo com o resultado a gente não sabe, porque é um acordo que as cláusulas ficaram em sigilo. Um dia, o mundo saberá, mas por enquanto ninguém sabe. E no final, a Commodore, assim, momento piada do João, né? Todo mundo ficou amigo, mas só a Commodore ficou amiga. Ou melhor, ficou como amigo. Como amiga. Enfim, aí, passados esses problemas judiciais, finalmente eles lançaram o Amiga 1000 no Lincoln Center em Nova York. Do lado do Central Park. Giovanni, qual a data exata histórica? 23 de julho de 85. Obrigado. 23 de junho de 1985 é lançado o Amiga 1000 no Lincoln Center em Nova York. Segundo o Giovanni, do lado do Central Park. Acho que o Juan também confirma, né? Perto do monumento lá, do Columbus. Por ali. Eu nunca estive no Central Park. Então passei a bola pro Juan e pro Giovanni. Foi um evento de lançamento com toda a pompa e circunstância. A Commodore providenciou, né? Como diria o Léo Lopes, com todo garbo e elegância. Um abraço pro Léo Lopes. Oi. Porque assim, vamos ser sinceros, finalmente a Commodore conseguiu aquilo que ela esperava conseguir, que era um computador de luxo para vender, não o Commodore 64. Já que eles, focavam só nas máquinas populares. Uma festa com toda a gala e circunstância, com gente de Black Tie, os próprios apresentadores de Black Tie, né? Orquestra, Nossa. viu sendo apresentado com tudo que tinha disponível lá, dos sujeitos gráficos, sonoros. O próprio Andy Warhol, que não é, né? Uma personalidade em artes plásticas. Ele já é falecido. Porque a obra dele permanece. Sim, ele foi imortalizado. Ele se divertindo de fazer arte usando o próprio Amiga 1000 e usando como modelo a Debbie Harry, que é a vocalista do grupo Blonde. Essa apresentação aí do Amigo acho que foi a melhor, aliás, a única coisa que, em termos de marketing, que a Commodore fez que prestasse. E deu certo. Meu Deus do céu. Ela achou que o computador, por ser moderno, avançado, além do seu tempo, se venderia sozinho. E aí entrou pelo campo. Pois é. Essa é uma apresentação para quem quiser ver, se divertir, se lembrar que estávamos em 1985. Está disponível no YouTube. Vamos deixar os links aí, inclusive na versão em HD. Sim. Vamos lá. Agora, pergunta ao Ritio. Diga. Ele que tem um Amiga 1000, muito bem conservado. Fale mais sobre essa máquina que mudou a computação no mundo. Como diria um amigo meu, totalmente excelente. Você quer que eu fale sobre ela na época ou você quer que eu fale dela, o que eu acho dela agora? Bom, primeiro você fala das especificações técnicas e o que era na época. Depois você fala o que você acha agora. Certo. Era um 68.000, né? 7 ponto qualquer coisa MHz, 7,14, mais ou menos, que era o que tinha de melhor na época. Durante o projeto, o Jay Miner bateu o pé que queria lançá-la com 512K, porque ele sabia que, né, ele já tinha visto, né? O Mac com 256K não dava pra usar legal, não ficava muito bom. Dava pra editar, sei lá, 7 páginas no editor de texto e acabou por ali. E sabia também que o sistema operacional não rodava bem com 256K. Então, ele queria que saísse com 512K, mas foi voto vencido, mas conseguiu fazer com que o projeto ganhasse uma porta frontal de expansão de memória. Ele tem uma expansão de memória frontal ali, foi essencial comigo. Então, ele ganhou uma plaquinha ali na dianteira com 256K, que praticamente já saiu e já tinha esse periférico disponível, né, pra venda. E era uma máquina realmente à frente do tempo, né, cara? 4 canais de som, vários chips customizados, o Agnus, né, cara, que gerenciava a memória. Tinha uma coisa legal, ele tinha o Cooper, né, e tinha o Blitter, né? E esses dois carinhas só entraram no projeto no meio do caminho. Não sei se vocês sabem, mas durante o projeto, um amigo do Jay Miner levou ele pra dar uma volta e conhecer um simulador de voo. E quando ele viu aquilo, ele falou: caramba, cara, o Amiga tem que ter isso aí, tem que conseguir fazer isso. E ele voltou pro projeto lá, ficou dias a fio projetando tanto o Blitter
quanto o Cooper para poder fazer com que o Amiga conseguisse transferir uma quantidade razoavelmente grande, para a época era gigantesca, de memória, sem que o processador nem tomasse conhecimento, usando DMA. Então era uma máquina realmente avançadíssima para a época. Canais de DMA, interface gráfica, multitarefa. Multitarefa nenhum computador tinha, nada. Multitarefa preemptivo. Ainda mais para usuário final, isso aí. Mesmo o Macintosh era monotarefa. Era monotarefa. Parava o que estava fazendo para fazer outra coisa, né? Não tinha essa. Então realmente a multitarefa foi uma evolução. Realmente era um micro à frente do tempo. Aliás, o que eu achava mais impressionante era no micro de 1985 ter 4.096 cores de paleta e resolução de 640 por 400 ou 640 por 440 em pau. Era um negócio assim. Hoje em dia, as pessoas estão ouvindo a gente agora e falam, pô, mas isso não é nada. Porcaria. Pô, mas a gente tava em 1985. Eu acho que o melhor micro que nós tínhamos tinha 16 cores. E 640 por 200. Eu acho que ainda nem existia a EGA. Não, era CGA, 4 cores. Era uma coisa impensável. Realmente era uma máquina muito à frente do... Eu acho que isso também atrapalhou, entre aspas, né? Porque o pessoal se assustou um pouco com aquilo. Assim, hoje em dia você pensa uma máquina que simplesmente ela faz tudo aquilo que as outras fazem, né? Mas na época... Realmente foi impressionante. Uma coisa curiosa que tem no Amiga 1000 é que todas as pessoas, tanto da Amiga original, né? Como do pessoal da Commodore, que depois já se juntou ao projeto, tem a assinatura deles em relevo na parte interna da tampa do Amiga 1000. Ou seja, nesse ponto eles foram meio Apple, né? Isso. Inclusive o MIT, porque reza a lenda também, mais uma das histórias do Amiga aí, é que o Jay Miner, quando estava indeciso sobre alguma coisa, se ele faria de um jeito ou de outro, ele perguntava pro Mitch, que era o cachorro dele, e dependendo do que o Mitch fizesse, ele escolhia uma coisa ou outra. Então o Mitch fez parte de várias decisões aí durante o projeto do Amiga. E depois falam que eu sou maluco, Deus do céu. Mas você é maluco, Santo. Você é maluco. Mas não é esse nível de confiar no que o cachorro fala. Cachorro não são confiáveis, cara. Cachorros lambem a própria genitália. Cachorro melhor amigo. Podem ser confiados. Olha só, eu só conheço 2 tipos de animais que lambem a própria genitália. É o Marilyn Manson e os cachorros. Ai. Cara, não podem ser confiáveis. Enfim, o Sandro, se fosse fazer um micro, ele ia consultar o gato dele. Bem por aí. Pegando assim, máquinas que poderíamos comparar com o mercado doméstico, assim dizer, o Amiga era uma máquina que batia e era razoavelmente compatível na época com o próprio Atari ST, com o caso do Atari ST um pouco mais iluminado, e até mesmo com os Macintosh da própria época. E, infelizmente, ele tanto não conseguia rivalizar direito os PCs da IBM, que ele chegou a ter um acessório que era, digamos que, o próprio PC, né? Na verdade, na própria apresentação na primeira apresentação, eles fizeram uma demonstração do emulador já, via software, né? Mas depois teve várias placas, emuladores de PC do Amiga. Eu tive o prazer de utilizar uma placa lá na software em si, outras histórias. Eu tive o prazer de meter a mão uma placa de emulação de XT. Inclusive, chegou a ter emulador de AT-Once. AT286, AT286, sim. E tinha até uma versão pro 1200, pro Amiga 500, uma versão compactazinha que podia rodar. E essa que eu resolvi citar aqui, como lembrar, né, é a tal do Commodore 1060, que é conhecido chamado de Amiga Sidecar, que literalmente é um XT, por assim dizer, um XT que você agrega ao seu Amiga 1000. Isso aí. E um XT com 8088, né, nem um 8086, né? Pois é, não, tá certo, é um XT. Sim. Era 8088, era mais na época, era mais popular por isso, né? Era o basicão 4.77, mas tá de bom tamanho. Para 85. Tá ótimo. Com certeza. E uma coisa que eu acho que mais uma das falhas do gerenciamento da Commodore foi que quando começou essa guerrinha aí com a Atari, por causa do Jack e tudo mais, eles esqueceram literalmente de quem era o perigo, que era a IBM, né? Perigo entre aspas, né? A concorrente era a IBM. A IBM já tinha abordado pro fato dos computadores pessoais, ela já tinha visto que era um lixo pra lembrar. Já, e fizeram um micro em 1 ano, né? Eles bolaram o IBM PC em 1 ano, com padrão padrão PS2. Na realidade, Rich, eu gosto de dizer que o que a Commodore esqueceu e achou que não era relevante era o tal do princípio de Moore. A lei de Moore, no caso. Com certeza. Ela esqueceu da lei de Moore. Ela achou que os chips não iam ficar baratos, né? Exatamente. Assim, falando em chip, né? Vamos passar pro pessoal, digamos, um conceito básico sobre o Amiga, né? Ninguém que é especialista, tem menos mais. Só uma coisa, né? Mais um Fudela tá presente aí. Se manifesta aí, César. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que cheguei a tempo de pegar no meio do caminho o episódio, né? Meio do caminho, se depender dessa turma, não passou nem 10%. No meio da pauta. Beleza. Vamos lá falar um pouco sobre arquitetura. Isso, Vamos começar com o chipset. Chipset, cadê? Vamos lá. Exatamente.
Primeiro o Agnus, que gerencia a memória. Ainda contém o Blitter e o Cooper, que o Ritio já falou. Isso. En passant, o que seria? O Agnus seria basicamente o controlador de memória, né? Que controla a entrada e saída de memória. E internamente tem o Blitter e o Cooper. O Blitter seria de Block Image Transfer, né? Que seria o transferidor de blocos de imagem. E o Cooper é um coprocessador, realmente, né? Que ele faz essas tarefas aí sem ocupar o processador principal, né? Deixa ele o processador liberado. Ô Ritio, mal comparando com uma outra arquitetura que não tem nada a ver, o Blitter seria uma versão mais sofisticada de um controlador de Maybe? A Agnus seria o controlador de PDMSX. Eu tava pensando na Sando um pouco. Não, também. Ah. A diferença, assim, que como o vídeo, a Denise, né, que é o chip seguinte, que já fala daqui a pouco, ele usa a mesma RAM que o processador, você pode utilizar tanto o Blitter, que faz só conversão de cópia lógica, e o Cooper, que faz alteração de conteúdo, para fazer coisas malucas no vídeo. Sim, coisas bem interessantes de passagem, né? É uma maneira que tem de você ter 2 ou 3 resoluções na tela, numa mesma tela, você ter 2 resoluções, 3 resoluções diferentes, né? Nossa. Num display, né? Ele usa o conceito de Cooper List, seria uma lista de Coopers, cada um pode ter sua característica. Falando em vídeo, como é que é o sinal de vídeo do Amiga? É 15, 1, 24? Como é? É o 15 kHz mesmo. No original chipset, 15 kHz. Isso. Já que estamos falando de vídeo, né? Denise é o chip que se encarrega de gerar as resoluções. Isso. E aí a pobre coitada da Paula faz todo o resto. Lava, cozinha, passa, faz todo o trabalho pesado. A Paula foi o chip que menos mudou, né? Se é que mudou. E desde o início ele faz as mesmas coisas. Som, canário, I/O e drive. Pelo que me consta, ele é igual em todos os Amigas, né? Inclusive, pinagem, é o mesmo chip. Sim, é o mesmo chip. Um outro detalhe sobre a Paula, eu acho que ele é um chip bem, apesar dele não ter mudado pouco, inicialmente ele é um chip bem revolucionário. Foi o primeiro chip totalmente PCM, né, de som. Foi realmente a apresentação. Quem quiser ver a apresentação de 84, vai ver que realmente o pessoal se impressionou quando ouviu o som lá do Amiga 1000 tocado pela Paula. Sampleados, né? Sampleado, bateria, guitarra, foi bem legal. Inclusive, apesar dos 3 canaizinhos, ele consegue fazer umas tices com o PCM. canais. 3 não, 4. Só consegue fazer umas tices com Paula graças ao PCM e é de dar gosto. Falamos agora do chipset, que era o chipset original, que depois foi chamado de OCS, Original Chipset. Isso. O que aconteceu? A Agnus, digamos que ela foi ganhando uns quilinhos, né? Isso. Ele começou o original chipset, né? O OCS. O Agnus começou gerenciando até 512K. Só pra falar um pouquinho de depois a gente vai falar, né? De chip. Tá? Então, inicialmente o OCS gerenciava até 512K e logo em seguida eles lançaram a versão para gerenciar 1 MB. Aí chamou-se de FAT Agnus ou FATer Agnus. No caso ali, eles são praticamente o mesmo chip, né? O FAT foi uma revisão e o FATer foi uma versão definitiva. E depois o Super Agnus, que gerencia até 2 MB de chip. Mesmo porque ele estava subutilizando a capacidade de endereçamento do processador, né? Sim. Você vai entender um pouquinho por que deu, Juan. E a Denise no SS, ela ganhou novos modos gráficos. Sim. Inclusive, né, em Juan, a capacidade de gerar vídeo a 31 kHz. Foi usado pela primeira vez no Amiga 3000. Isso. Havia um chaveador. O Amiga 3000 vem com um chaveador na traseira e você poderia comutar entre 15 e 31 kHz. Uma coisa que não ficou bem clara, só pra gente deixar bem claro. Então, o Denise, ele não... No SS, o Denise, ele não mudou. Quem mudou foi o Agnus e, graças a isso, o Denise passou a ter mais modos gráficos. Não, o Denise, ele foi modificado porque ele passou a trabalhar com novos modos gráficos, né? Sim, 640, 480, entrelaçado, tinha 1280 por 256, tinha outros modos gráficos. Então, de certa forma, teve o Super Denise, vamos dizer assim. Digamos por assim dizer. Isso aí. Só foi possível, logicamente, porque aumentou a capacidade de chip RAM também, né? Mas... Sim. Eles chamam de modo produtivo, né? Esses modos com maior resolução, para desktop publisher. Sim. É que, na verdade, isso aí não serve, por exemplo, para jogo ou para animação, nada disso. São modos que usam toda a quantidade de cores disponível da palete, 4.026 cores nessa época aí, e é mais para imagem estática, né? Não seria para animação nem jogo. Tô falando desse negócio do 31,
porque eu cheguei a colocar no meu Amiga 600, ligando no monitor convencional, que não é 15, não é só 15, né? Eu consegui botar 800 por 600, na boa. Dá pra usar, assim, existe um device, né, seria o driver, né, de vídeo, que se chama VGA, que ele consegue gerenciar isso aí tranquilo. Você pode usar. Se você não usar nenhum modo de tela nativo do Amiga, você consegue usar o Amiga o tempo todo a 30 kHz no monitor comum de PC. Você não vai ver a tela de abertura do disquete, e se você for rodar um jogo, você também não vai ver. Você não consegue, ele vai chavear para o modo nativo de 15 kHz. Mas, por exemplo, o Workbench já trabalharia normalmente, né? Poderia usar normalmente. Roda na boa. Só que tem que lembrar de setar todos os programas também para trabalhar nesse modo, né? Como eu disse, você pode ter um programa, você tá no Workbench a 31 kHz, 640 e executar um Deluxe Paint que tá a 15 kHz, aí você vai ficar com a tela em preto sem saber o que fazer. E aí nós evoluímos... Pode ter a sua configuração de vídeo. E aí nós evoluímos pro modo AGA agora, modo do Amiga 4000 e do 1200. Isso. Pô, o AGA chegou atrasado e já, assim, sinceramente, se eles tivessem lançado o AAA, né, seria uma senhora revolução, né? Mas por corte de custo e tudo mais, eles lançaram o AGA, né? Que seria 256 cores na tela, de uma palete de 16 milhões de cores. O Agnus foi substituído pelo Alice, né? Mas gerencia 2 megas também. Existia o projeto para gerenciar até 8 megas. Inclusive na placa-mãe do Amiga 4000 tem um jumper lá dentro que tem chip RAM 2 megas de um lado e do outro lado 8 megas. Mas nunca foi implementado, né? Seria para você chavear ali a memória, a quantidade de memória chip que você teria. Aliás, você pode fazer uma pergunta para um cara que não entende nada do assunto. Qual é essa diferença de chip RAM e fast RAM, por favor? Eu sempre tive essa dúvida, não ficou muito clara. Essa é bem simples, cara. Basicamente, chip RAM, para facilitar. Chip RAM seria a memória de vídeo, digamos assim. E a flash RAM seria a memória para o processador. Mas não quer dizer que o processador não possa acessar a chip RAM, tá? O processador usa a memória que estiver disponível, tanto a chip quanto a flash RAM. Agora, chips auxiliares de vídeo, de som, só acessam a chip RAM. Normalmente, assim, a chip RAM, o barramento dela, na versão AGA, já até passou para 32 bits. Mas os chips continuavam com 16 bits. O que eles fizeram foi duplicar a frequência dos chips, tá? No caso da versão AGA aí. Mas basicamente é isso. Chip RAM, memória para vídeo, som, e flash RAM seria a memória para o processador. Ela é flash porque é acessada só pelo processador, então não precisa de licença nem nada, não. É acessada direto pela flash RAM, pelo processador. E a vantagem da flash RAM é que ela tem tamanho quase que ilimitado. Teoricamente, né? Sim. Teoricamente ela tem tamanho, por exemplo, a Amiga 200 com aceleradora tem 128 de flash. Tem ainda um outro conceito de slow RAM, o pessoal chama, que, por exemplo, o Amiga 1200 tem um slot lateral PCMC. 600 também, você pode vencer. 600 também tem, mas para ele não cabe esse... Eu vou explicar, mas não cabe ainda esse conceito de slow RAM no 600, mas eu vou explicar por quê. Só uma PCMC não funciona como slow RAM? Não funciona como slow RAM, para ele não tem esse conceito de slow RAM, porque o 600, ele é 16 bits. Então, como o barramento ali também é 16 bits, para ele não há perda nenhuma. Tem diferença ele já é slow. Já é slow, exatamente. Verdade. No caso do 1200, se você aumentar a flash RAM pela PCMC, você na verdade está usando mais slow RAM, porque é a metade da velocidade do barramento. Ali substituiu mais chip e outras RAMs. Estamos no AGA, falamos que o Alice substituiu o Agnus e substituiu o Nise. Isso. Vai dizer que a mulherada acabou? Não, tem mais mulherada aí. Tivemos a Gary, a Gale, a Akiko e uma série de outros chips que são chips menores, são chips de glue, também presente na placa do Amiga, tá? Só uma coisa, Gary, até onde eu saiba, era o nome de homem. Ele nasceu homem. Quem? Gary. Ele nasceu homem. Nasceu tá. É que nem a desenvolvedora do projeto do ARM, né? É que nem o Roger Watson lá. Só salientar que o Akiko só tá presente no CD32, né? Sim. Peraí, só uma observação. Tal como eu, provavelmente muita gente não sabe. Qual é a função do Akiko? Eu passei, eu não conheci o Akiko. É glue. Chunk, como é que chama mesmo? Qual é o termo? É glue, é a função do 74LS, é fazer os outros chips conversarem. Sim. Do Akiko? Não. Também? Não. Então, peraí, deixa eu fazer um pequeno research rápido aqui, ó. Você falou da Akiko, me lembrou. É responsável pela transferência de planar, né? Não é planar, de gráficos não planares. Gráficos tá aqui, ó. O Akiko é um chip glue, é um chip cola, de propósito geral, só é contido no CD32. Isso aí. Ele faz parte do chipset AGA. Ele implementa uma lógica de system glue normal, não é? Para controlar o CD-ROM e as portas auxiliares do CD32. Isso. Na verdade, ele foi. A principal razão dele seria para controlar o CD-ROM. Só que sobrou
sobrou espaço pra caramba no chip. E aí fizeram um chunk para planar. Isso. Exato, gráficos chunk para planar. Exatamente. Ou seja, basicamente, em vez de uma plantação de 74LS, tinham customizado. Isso. Justamente. E é muito mais fácil você fazer gráfico 3D em chunk, né? Com certeza, bem mais rápido. E depois ele joga pra tela em planar. Isso aí, ele faz essa conversão aí, chunk planar. E bicho, ele já escrevia 32 palavras de 8 bits em um único ciclo. Um único ciclo de conversão. Era uma coisa legal e podia ter saído com 1200 também. Bancado mesmo. Mas aí, continuando, só pra terminar a parte dessa coisa de chipsets, né? Até pulamos pra falar de RAM, existia o tal do projeto AAA, né? Que era o chipset mais avançado. Isso aí, e que acabou descambando pro tal do Hombre. Chega até a ser engraçado, porque hombre em espanhol é homem. E vai ter um homem nessa história. Esse AAA aí, cara, se tivesse saído, era a chance da Commodore se manter na vanguarda de multimídia, né? E o Amiga lançou, assim, sem querer, ele lançou essa moda multimídia aí antes do termo ser até inventado, né? Mas seria a chance dele conseguir se manter na vanguarda com aceleração, com vídeo a 31 kHz, de aceleração 3D e tudo mais. Mas nada disso no papel. Mas aí eles resolveram cortar gastos e em vez de fazer o AAA, fazer o Hombre. Mas aí faliu antes. Mas vamos deixar essa história para mais depois, né? Vamos falar agora do sistema operacional, né? Estamos no cursinho básico de Amiga. O Amiga DOS, ele não era pra ser nada disso. Ele, no meio da produção do Amiga 1000, o Amiga DOS ficou pra trás. O pessoal esqueceu os Amiga DOS, não ia terminar a tempo. Aí acabaram adaptando um outro sistema operacional que, segundo o próprio RJ Mikal aí, ele disse que era bom, mas era bem universitário, né? Não tinha preocupação com desempenho. Era um bom sistema de disco, mas sem perfumaria, digamos assim. O Tripiosa foi comprado de uma empresa inglesa, se não falo a memória, para aumentar a curiosidade. Ele é um sistema operacional escrito na linguagem de programação B. Que é um precursor do C. Sim, é sério. Sério? Parece piada, mas é sério. Mas é sério. Não, todo mundo sabe a história, que a linguagem B foi modificado e virou C. O Juan picou aí. É porque não era bem B o nome que chamava, né? Tinha outro nome nessa linguagem. Era um B++. Era B, era BCPL, depois BCPL, depois virou C. B Sharp. Brinca não que existe o D. Linguagem D. E assim, junto com o Amiga DOS, nós temos, digamos, um pedaço dele, que é a parte que entra em ROM, né? Que é popularmente chamada de Kickstart. Que é o firmware básico que permite que tem todas as rotinas que o Amiga precisa, não só para dar boot, mas como acessar disco, acessar paralela, serial, memória, e inclusive uns pedaços da própria interface gráfica dele, que é a Intuition, né? Sim, fazer diagnóstico no micro também é papel do Kickstart. A máquina é feita por ele. Desenhar as janelinhas. Você vê o Kickstart, logo você liga o Amiga. Aquela mãozinha. A mãozinha de disquete, ou então nos mais novos, o disquete entrando num drive. Pra quem não sabe, o Amiga 1000, o Kickstart era em disco, não ficava lá. Você ligava o micro, ele pedia o disquete do Kickstart. E aí você inseriu o disquete do Kickstart e depois ele pediu o disquete do sistema operacional. Ele chegou a ter alguma placa interna pra deixar o Kickstart interno? Não, eu acho que não. Antes disso ele saiu de linha e já veio o 500 e o 2000. Ah, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a 36ª edição de notícias do Retrocomputaria. Porque vocês já sabem que, velho, eu sou PC. Hoje, comigo, César Cardoso, tá Ricardo? Eu. Dá um oi pra galera. Oi, galera. João? Oi. Dá um oi pra galera. Oi, galera. Sander? Oi. Dá um oi pra galera. Oi de novo. Estamos aqui todos numa mesa perfeitamente quadrada. A tábua quadrada. Exatamente. Fazendo propaganda pra operadora de celular, né? Exatamente. Para começarmos, todos vão reclamar se não começar assim, né? 2003 das efemérides. Com certeza, afinal das contas é uma tradição, né? Exatamente. Começamos as efemérides com 30 anos da PC World. Eu descobri agora, e fiquei muito triste, né? Por descobrir que inclusive ela acabou o papel. Descobri agora na pauta de notícias isso. Acho que é uma tendência também, né? A PC Magazine já tem um tempo que acabou a versão em papel também. E a Linux Magazine, cara, que diz que ainda existe, mas eu não encontro ela em local nenhum.
pouquinho mais. Bom, tecnicamente você ainda pode assinar, acho que você recebe um papel. No caso aí no Magazine Brasil, eu acho que nas outras também. Mas eu acho que no caso da PC World tem o fato de que a PC World é uma revista quase seminal, né? 30 anos, assim, de toda a indústria que se criou em torno do PC, do pessoal da IBM, e ela resistiu até muito mais tempo em termos de tempo de vida do que outras revistas que surgiram com a explosão dos microcomputadores dos anos 70 e 80. O que a gente tinha sempre era americanos que eu lembrava: a Byte, PC World, PC Magazine, a PC Computing, que era do mesmo grupo da PC Magazine, e a Computer Shopper. Computer Shopper acho que dançou, PC Computing há muitos anos eu não vejo, a PC Magazine acabou, a Byte eu não sei o que é feito dela. A Byte virou uma parte do site da InfoWorld. A Byte em papel fechou já há algum tempo. Se eu não me engano, César, a Byte em papel, pelo menos aqui no Brasil, mas eu esses dias na FENAC, eu vi uma revista Byte, na seção de periódicos importados. Olha aí, será? Agora, eu tenho quase certeza, eu quase posso afirmar que a Byte importada está em circulação, quase certeza. Bom, pode ser alguma revista que pegou algum nome, porque a Byte em si, ela encerrou fisicamente em julho de 98. Nossa, tanto tempo assim? Nem eu tava sabendo dessa. A Computer Shop encerrou em 2009, a PC Computing encerrou em 2002. Meu pai foi assinante da PC Computing uma época. Engraçado que ele assinava, só que nem era eu, porque eu que li inglês. E a PC Magazine encerrou, fisicamente falando, né, que o site continua, em 2009 também. Então o PC World resistiu há muito mais tempo, inclusive. 4 anos além. Enfim, mas enquanto se começar a publicação da PC World, há mesmo 30 anos atrás, foi publicado o Aventuras na Selva. Grande clássico. Numa outra revista clássica. Claro. Na Microsistemas Nacional. O Aventuras na Selva praticamente grão-pai de todas os adventures nacionais. Sim, edição número 23 da Microsistemas, de agosto de 1983. Para quem não conhece, Aventuras na Selva, um adventure feito pelo Renato Giovanni para os X81 e que foi a base para depois ele fazer coisas como editor de adventures e o seu adventure mais famoso, né, o Amazônia, e daí veio outras coisas, Serra Pelada e outros aí, o que rendeu inclusive depois, por conta de tudo isso, rendeu versões como sátiras, como Matagal. Quem teve MSX teve de jogar o Matagal, rolou de rir. Aliás, o Renato, uma vez conversando comigo, admitiu que ele adorava o Matagal. Ele se sentiu homenageado, e era uma das coisas mais divertidas que ele tinha no Segredo Mixer, era jogar Matagal. Inclusive a gente pretende gravar Mas quem era o autor do Matagal mesmo? Cara, não lembro, mas a gente conversou com o Renato, a gente pretende gravar com ele sobre Adventures. Renato, a gente não esqueceu, tá? E a gente quer gravar assim sobre Adventures e vai contar pessoalmente a sua experiência jogar um Adventure sátira do seu Adventure. Chega a ser um insight, né? Chega a ser um insight. Mas uma coisa tirando a gozação, o Aventuras na Selva é revolucionário porque Adventures, de qualquer forma que fosse, no Brasil era uma tremenda novidade. Você tinha, por aquela época, começando a pipocar os Adventures por aí, era uma tremenda novidade. Ter um Adventure texto com matemática brasileira. Esse foi forte do Renato. O Renato sempre falou que ele queria trazer para dentro dos Adventures temática nacional, trazer história, trazer coisa nacional. Então eu lembro de uma matéria dele falando: por que não fazer Adventures só que desenvolve histórias de castelos e dragões? E ele falou: por que não focar no folclore nacional? Gente, só para deixar aqui registrado, Matagal foi feito com uma tal Bucaneiro Soft. Já começa sendo a piada já no nome da empresa. Não era da O autor é o Xarai, Ricardo Pacheco Kuntze, Kuntze. Que existiu a Buccaneer Software, que era de Teresópolis, com o Capitão Beload. Mas o Bucaneiro Software é diferente. Esse é Bucaneiro e o autor é Ricardo Pacheco Kuntze. Eu acho que é assim que se pronuncia. Como é que se pronuncia aí? Alguém manda e-mails pra gente. Como é que se pronuncia aí? Se fosse em japonês, ia aparecer logo. Mas voltando ao foco, a sessão de notícias não é de Adventures. Não é verdade. Obrigado, Sanderson. Vamos de outro trintão do período? Acorn Electron. Opa! O Acorn Electron também aniversário participa dessa efeméride fazendo 30 anos. Maquininha bacana. Giovanni, dá um oi pra galera aí. Oi, gente. Oi lá, todo mundo aí nessa noite agora chuvosa aqui em Champinhas. Falando do Acorn Electron, a máquina que queria ser um Spectrum,
wannabe a Spectrum. Ela gostaria de ser Spectrum, wannabe. Pô, mas gente, queria ser um Spectrum com 6847 não dá, desculpa dizer. Fica difícil, né? A memória também não dá. E aí tem uma longa e interminável matéria do Register, né? Que tem uma parte aqui que aí fala da ULA, porque o Icon Electron também usou uma ULA da Ferrante. E deixa eu aproveitar o ensejo para fazer uma piada. Ulalá. Ulalá. Não. Por que isso? No meio da página 3 depois, tá a foto grande da ULA da Ferrante. A Ferrante, ela desenvolveu a ULA do 1681, do Spectrum, do Icon Electron, deve ter feito também a do BBC, do Atom. E a Ferrante é uma empresa que trabalha muito com equipamentos de aviação, com aviônicos para adiante combate, inclusive. É quase a mesma coisa, né? Radar. Mas tem um parágrafo que eu vou falar aqui e a risada fica pra vocês. O segundo motivo para usar a ULA seria, ou pelo menos alguns executivos da Acorn falavam disso o tempo todo, de atacar o problema da pirataria. Pra quem se lembra, nos anos 80, metade do universo copiou o Apple II, particularmente no Extremo Oriente geral. O que facilitava a cópia das máquinas da Apple era que a placa-mãe era simples, grande, e ela usava basicamente chips que você comprava no mercado. Na padaria. Não, a gente vai lembrar aquele vídeo do Pete Perkins, né? Que o repórter pergunta, mas cara, você tá fazendo não é legal? Ele dá aquela cara de bobo assim, né? Não sei. Os micros britânicos sempre foram muito difíceis de copiar, porque muito circuito estava escondido dentro da ULA. E aí, em 82, comentou com o Scurry, que é um dos fundadores da Acorn. E é por isso que o Sinclair estava relativamente seguro com o Z81. É o perfeito computador para se copiar em Taiwan, mas tinha a ULA, e aí era muito mais difícil. Pra quem é que a gente manda um abraço mesmo? pra pizzaria? Um abraço pra pizzaria. Eles implementaram a ULA 81 em discreto. Qual o problema? Só ficou 5 vezes maior. Mas, gente, vamos falar do Icon Electron. Ele tinha um processador 6502, ele tinha um 6847, ele fazia brrr no som, e tinha uma carinha que veio a ficar mais famosa e mais conhecida na cara do Bib, né? Sim. E só pra terminar o papo do Acorn, o nosso amigo Garrett, ou Garrett, como vai comemorar os 30 anos do lado de um. Lord Garrett? Lord, exatamente. Sir Marcus Garrett. Sir Garrett. Sir Garrett. Um abraço pra ele, inclusive. Um abraço, parabéns aí pela aquisição, justamente nos 30 anos do aparelho. E o principal, né? Tem o BBC Micro também dentro dele, mas não com esse nome ainda. Ele já tinha um, quando eu estive na casa dele nesse ano de 2013, ele já tinha um Icon Electron lá. Ele comprou outro. Sim. Mais uma coisa, ele pode ser eleito presidente do fã-clube do Icon Electron no Brasil, né? Ele, o Lisias e mais quem? E por enquanto só ele. O Daniel Campos não nos ouça, né? Daniel ainda não tem o Electron. Né? Não, vai se animar depois de uma dessas. Continuando. Vamos falar de 20 anos? Não, 25 primeiro. Tá, 25 primeiro, pronto. Esse, na verdade, tinha que estar logo no primeiro. Não tinha que ser 25 na ordem, tinha que ser o primeiro, porque esse é o mais importante. Que é 25 anos do MSX 2 Plus. Ou 2 mais. Segundo alguns, o último MSX puro, que não foi misturado, não foi batido no liquidificador. Um abraço pra galera que chama o TurboR de compatível. Ô, gente, o TurboR não é compatível, o TurboR é emulador. Ai, meu Deus do céu, vai começar a briga. Só que é emulador que pode emular 2 e 80 ao mesmo tempo, hein? 25 anos do MSX 2 Plus. Lembrar que o 2 Plus ou 2 mais, as empresas que apoiaram foram a Sony, a Panasonic e a Sunny. Sim, e a DDX e a CVS. Cara. Se for assim, bota a Zemix também, né? A Zemina. Bom, então esses são os modelos oficiais e os extra-oficiais aí. Teria sido uma máquina mais revolucionária se tivesse saído no lugar do MSX2 em 85, ou ele saiu em 88, implementou ali escropo hardware nas todas as direções, coisa que não tinha. Foi um acerto, acertaram, incorporaram a Memory Maker como padrão, botaram 58, ainda mantiveram o problema, o velho gargalo para poder jogar dados da memória na Verrana, ficou meio mantido por conta daqueles comandos do VDP, que era coisa meio amarrada. Tem uns modos de vídeo com mais cores, como o famoso Screen 12 no sistema de cores YJK, com 19.268 cores. Que até hoje eu acho que é um modo mais pra gente tratamento de imagem do que outra coisa. Pra joguinho eu não vi ninguém fazer. Serve, só tem uma página. 2. O único jogo que eu vi usar alguma coisa próxima foi aquele protótipo do NKid que usava Screen 10.
E acabou ali. Tá? Teve jogos, mas eles usavam só na parte da apresentação. Remake do Golveros, que as pessoas chamam de Golveros 2, Starship Rendezvous, outros jogos da Beat 2, mas não passava das telas de abertura e encerramento do jogo. É porque assim, João, é igual aquele modo handle, Amiga, né? Ele é muito complicado de trabalhar. Exatamente. E aí eu acho que é uma pena, porque poderia ter tido talvez muito mais software aproveitando as capacidades do MS2+, sim, e isso não surgiu. E eu acho que a gente pode dizer também, lembrar que ele tem já um dos melhores softwares feitos pela Konami, né? O F1 Spirit 3D Special. Ah, isso aí que é sacanagem. O jogo é bom, o jogo é bom. Ah, eu sei, mas... Zorax Edition. O jogo é bom, o jogo é bom. Zorax Edition é sacanagem, gente. Xingar tudo bem, agora comparar com o Zorax é sacanagem. Você vai lembrar que é um jogo que a Panasonic encomendou a Konami justamente pro lançamento do 2 Plus. Isso. E a TIE Soft fez um espetacular, porém pouco jogado, Laydock 2 do Last Attack. Pouco jogado, vírgula, como sabe. O Sander era o viciado de Laydock 2. Metade da calvície dele é decorrente. Você? Ai, caramba! Você ganhou meu respeito, Sander, porque ele é um jogaço, e na minha opinião, ele é só pra dar pouca bola na comunidade do MSX. E é um jogaço. Era eu e meu pai os viciados em Laydock. Super Laydock, Laydock e Laydock 2. Era os nossos. Legal que dá pra co-op, né? Acoplagem na asa. Não, se você não jogar de forma co-op, esquece, você não chega ao fim do jogo. Sim. É com o co-op na acoplagem das naves é que você consegue os tiros especiais. Viu? Foi com o Laydock que o Sander aprendeu a acoplar. Uhul! Foco. Depois dessa, vamos continuar a ação de efemérides e não acaba hoje. Gente, qual a necessidade disso? E só pra fechar o MSX2+, uma coisa que a gente esqueceu de dizer é que ele botou por padrão, né? Quer dizer, era um opcional na realidade, mas acabou virando padrão, que é o advento do FM, do MSX Music, né? Sim, né? Vou dizer que ele é padrão porque tem duas máquinas 2+, que não tem. Panasonic, eu tenho Panasonic aqui que não tem. O FX não tem FM. Sunny 35 também não tem. Sunny 35 também não tem. Só que tem o seguinte: o FX ele tem um buraco certinho pra você enfiar ele, soldar e tá pronto. Você tem FM, não precisa fazer nada. Coloca. Não, tem que botar um resistor. Também falta. Coloca o FM, coloca o resistor e pronto. Você tem a máquina com FM. Aí você em cima do F você cola uma etiquetinha disparada pro W, você acabou de fazer um WX. Exatamente. Mais ou menos por aí. Sendo que o gabinete do FX é o gabinete mais bonito da Panasonic, na minha opinião. É o que tem coisa vermelha? É, né? É o que tem a lista vermelha, isso aí. É aquele que o Asen tem, né? Não, o Asen não tem. O Asen é louco pra ter. Sério? O Asen já teve, vendeu. Na minha opinião, é o Panasonic mais bonito. Tem. É por essas vezes que eu concordo com o André. Ele compra e não vende. Depois eu vou me arrepender, ele diz. Pois é. Agora, aliás, Sandro, uma coisa sobre os Panasonic que você também não disse é o fato que eles têm os 80B, né? Sim, não são todos, não. Sim, não são todos não, João. Mas eles têm os Z80, por exemplo. O WSX tem um Z80B, inclusive por causa do modo turbo dele, né? Do WSX, que é um turbo muito bom. Não tem comparativo com nenhum dos turbos que nós temos no mercado, inclusive de feito por alguns amigos nossos, né? Opa, que feio falar isso. Ele é um turbo 6 MHz que está implementado no próprio engine, né? Acaba sendo melhor que qualquer coisa que alguém consiga fazer de Gambi. Não é Gambi Turbo que elimina o 8-stage parecer que a máquina tá mais rápida, né? Pois é. Mas, ô Sander, é só o WX e o WSX que tem ou o FX também tem? Não, só o WX e o WSX que tem o Z80B com turbo. E claro, TR, né? TR já é outra máquina. Não está fazendo 25 anos. Daqui a pouco faz, tá? Passa rápido. Em 2015 a gente vai ter efemérides dos 30 anos do MSX2 e 20 anos do Turbo R. Olha, 20 anos. 25 do Turbo R. Daqui a pouco a gente vai ter 10 anos do Onachip. Na verdade, não é emulação do Z8. O grande problema do R800, o maior de todos os problemas na implementação do R800, essa bando de gambiarras e features não utilizadas do R800, é porque eles quiseram manter realmente a compatibilidade com o Z80, colocando todo o Sim, por isso que tinha o Z80 também ali. Isso aí, ele tem todo o opcode dentro do próprio R800 ali. Não. Presta atenção, Sander. O processador do Turbo R não é o R800 nem é o Z80 do engine. É o S1990. Oh my God. É quase como a arquitetura do Amiga. É o 1990 que toma conta do processador. Ele que diz qual processador vai ser utilizado no momento. E é por causa disso que você consegue brincar de ter dois Z80 rodando na mesma máquina. Porque você roda um Z80 real e um Z80 emulado dentro do R800. Não, aquilo lá de emulação você faz com fatiando a Bíblia. Vamos falar do próximo item, por favor? Vamos falar então, 20 anos agora. Vamos
falar do Newton Message-Pad, porque aí agora já entra no que eu gosto, né? Meus Applezinhos de coração. Gente, eu vou lá beber uma água e já volto, tá? Alguém quer São Paulo, já volto. Prometo que eu vou ser sucinto. Cara, você e sucinto são duas coisas que não combinam. Pô, mas eu prometo que eu vou ser tranquilo, eu não vou falar muito não, tá? Ainda mais que o Newton Message-Pad é pequenininho e não teve muita aceitação de mercado, 20 anos na frente do seu tempo, né? Ele é pequenininho, parece uma prancheta, mas tudo bem. Ué, cara, tem nego que utiliza celular maior do que ele hoje. Um abraço. De acordo com o Emerson, cabe no bolso. Cabe no bolso, de acordo, sim, cabe no bolso se você for um gordo com um bolso de 30 centímetros, né? Você já viu o tamanho do Emerson? Ele é o bruto do Popeye. É verdade, é verdade. Se bem que eu vou falar uma coisa, o meu bolso coube um Onachip, então o Newton cabe com folga. É verdade. Mas vamos lá, Newton Message-Pad, pra quem não conhece, tá? Foi o precursor dos palmes modernos, inclusive, muito do teor dele foi copiado pra dentro dos palmes. Copiado não, eu diria que... Copiado não, era a mesma equipe. E eu diria que talvez a grande sacada, assim, já cortando aí um monte de tal pra você falar, a grande sacada talvez da Palm foi justamente ter pego tudo aquilo que deu errado no Newton e ter cortado. Não é que deu errado, é que nasceu numa época muito à frente, cara. Aliás, muito atrás. Então você vê que muita da tecnologia do Newton é utilizada hoje. Reconhecimento de escrita do Newton até hoje é infinitamente superior ao último Palm, que é o TX. Eu tenho reconhecimento de escrita no Palm TX e tenho o Newton ainda consegue ser melhor. Bom, eu acho que esse assunto, se um dia alguém tiver para se expor com isso, mas eu acho que talvez a grande jogada, nesse caso, qual foi a jogada da Palm? É mais fácil o ser humano aprender a escrever uma coisa nova do que eu ficar tentando decifrar os garranchos que as pessoas escrevem. Sem dúvida. Fim da história. Aí, nesse caso, processador e bateria agradece. Mas, Sander, você falou e esqueceu de falar o principal. O Newton Message-Pad foi talvez um dos primeiros PDAs do mundo. Não lembro agora se teve gente que lançou alguma coisa antes. Se eu não me engano, o Message-Pad é mais antigo. Ele era um computador portátil baseado em a caneta, ou seja, toda a navegação e utilização do equipamento era clicando com a caneta na tela, inclusive a própria escrita. Ele tinha a agenda, tinha uma série de outros aplicativos, era basicamente uma agenda eletrônica sofisticada, que infelizmente são um artigo no The Verge recentemente falando que a Apple quis matar o Newton. Fim da história. Sim. Não, mas isso saiu na própria biografia autorizada, entre aspas, do Jobs, do Isaacson, o Jobs fala explicitamente que o Jobs detestava o Newton. Essa daí também foi a época que o Jobs estava de retorno como consultor ainda, e ele estava na vibe de para de inventar moda, nós não vendemos impressora, KickTake é a ponte que partiu, nós não vendemos câmera digital, nós não vendemos iPhones ainda, tá? É tudo ainda, né? Ainda. A gente não vende ainda. Um dia a gente vai integrar isso tudo em um canto e a gente refaz. No momento eu preciso abrir espaço para colocar os meus estoques de computadores e, cara, se livra desses trecos aí, tira na minha frente. Daqui a 20 anos a gente pensa novamente no Newton, a gente vai chamar ele de iPad, a KickTake a gente enfia dentro de um celular, chama de iPhone e por aí vai. Mas o Jobs voltou em 96, se não me engano, 97. O Newton foi produzido a partir de 93. Eles já não tinham parado com o Newton em 97? Não, peraí. Agora vamos encerrar essa efeméride falando talvez do último produto baseado na tecnologia do Newton, que foi o eMate, e que gerou aquilo que é o sonho de consumo do Sander, que é o notebook da Batgirl. Uhul! Notebook da Batgirl? Sim. O filme é o Batman Eternamente. A Alice Silverstone, ela usa um eMate pra acessar o computador da Batcaverna. Ah, tá. Foi um filme que eu apaguei da minha memória. Batman que você e todo mundo apagou da memória. Batman Robin, aquele com o George Clooney, eu nem tive coragem de assistir. Mas você não sabe quem escolheram pro novo Batman, não é? Sei. Ah, tu acha que eu não sei? Ben Affleck. Mas esse não é um podcast que fala mal do Ben Affleck, gente. Isso aí deixa o cara que fazer. O cara que imortalizou o pior de todas as conversões de heróis de revista em quadrinho. Não, a pior não foi o Nicolas Cage fazendo o Camoteca do Fantasma. Gente, tem Eletra, tem Mulher Gato. Você ganhou. Mulher Gato ganhou. Mas esse não é um podcast sobre filme ruim de super-herói, por favor. Exatamente. E eu vou terminar o papo com uma conversão. Quarteto Fantástico 1991.
Ai, meu Deus do céu. Morra. Próximo. Não, tem pior. Série dos Vingadores de 1970. Vamos terceirizar. É melhor. Próximo. Vamos terceirizar essas questões pro pessoal lá do Cine Masmorra, pro pessoal do Cinema com Rapadura, pra essa turma toda. Eles entendem do assunto, a gente é apenas bicão. Aliás, Ou dependendo do filme, do pessoal do podcast. Aliás, a gente aceita convite pra falar besteira nos podcasts dos outros, tá? Fica aí. Ricardo, aliás, eu tenho uma pergunta pra todos eles. O Ben Affleck vai ser o Batman, quer dizer que o Casey Affleck vai ser o Robin, o irmão dele? Pô, não pode, cara, porque aí seria incesto, né? Relacionamento em família seria incesto. Não, é porque é o seguinte, eu descobri que todos os filmes que eu assisti com o Ben Affleck tá o irmão dele. Não, mas, cara, não pode ser, ele pode ser qualquer outro personagem, não o Robin, não é incesto, cara. Então, presta atenção, sabe? Eu já assisti mais filmes com o Casey Affleck do que com o Ben Affleck na minha vida. Putz, que... Cara, Pra terminar o papo de Batman, vamos fazer a campanha Sander para o novo Robin. Sander, só pra você ter uma noção, nos quadrinhos o atual Robin é filho do Batman. Ele tem 9 anos, moleque. Cara, eu tô muito perdido. Peraí. O que aconteceu com Asa Noturna, então? Asa Noturna foi o primeiro Robin. Asa Noturna o primeiro Robin, sim. Ele deixou de ser Robin há muito tempo. Sim, eu sei, o Jim Grayson virou Asa Noturna. Inclusive o Dick Grayson foi considerado, hoje, ele é filho adotivo do Bruce Wayne. Sim, claro, beleza. Mas agora é adotado, é oficial dentro do quadrinho. Foi feito o processo lá e botaram lá. Eu tenho a história, eu tenho a revista. Pô, demorou, hein? Depois de tanto levar no lombo, você tinha que receber alguma coisa, né? Gente, ou era adoção, ou era... Casamento, né? Como é que é? É união estável. União estável. O segundo foi o Jason Todd, que todo mundo votou, o pessoal votou e mataram na morte do Robin, naquela história que o Coringa matou ele. Se eu tivesse lá, também votaria. Ganhou por pouco. O terceiro foi o Tim Drake, que foi o melhor Robin que já teve, também o melhor dos três. Mais que eu gosto do Dick Grayson. Cadê a menina? Teve a menina que era salteadora, mas ela morreu. A menina não recordo. A menina não é do Cavalo das Trevas? Não tô falando da Cassie, não. Teve a mais recente, a Stephanie, que era a salteadora, que foi Robin por pouco tempo, e ela morreu naquele incidente, negócio, aquela simulação, aquela história toda teve dos criminosos, acabou criando uma grande guerra entre os criminosos em Gotham, e ela acabou morrendo. Acontece que tem uma história chamada Batman, Filho do Demônio, que era considerado Elseworlds, quando o Batman tem um caso, finalmente consuma-se o fato que eu esperava dele com a Talia, filha do Ra's al Ghul. E o Ra's al Ghul quer de tudo que é maneira que o Batman substituiu. Eles têm um filho, é o Damian, esse menino é mandado para adoção. O nome do menino é Damian? É Damian. Caraca! Agora eu entendi o título da história. E aí o Grant Morrison puxou essa história de volta, trouxe para o universo atual, colocou o menino agora com 9 a 10 anos de idade, e eu não me lembro exatamente como ele introduziu na história, ele se tornou o Robin atualmente está sendo Damian Wayne, está sendo o Robin. Detalhe, que o Batman tem que segurar a onda pra se deixar o moleque mata. Olha, o que tu queria? É o filho do capiroto? Pois é, né? Porra, filho da Talia com o Bruce Wayne, tu quer o quê? O anticristo. Pois é, assim. Tá brincadeira. Maiores informações vão no Terra Zero ou no Comic Pod. Estamos fazendo um fanservice danado hoje, né? Pois é. Hoje tá difícil, mas vambora. Mas vamos continuar. Mas o francês precisa de um UPP, pronto. Mais um de 20 aninhos aqui que pra mim é indiferente, podia pular, mas tudo bem, já que tem que falar, né? 20 anos do Windows 3.11. Aê! Nesse momento, o Ricardo coloca o som tadá.ei. Não, eu colocaria o som. Gente, tadá.ei porque é um clássico. Melhor, o barulhinho de executou uma operação ilegal. Não tinha no 3.11. É verdade. Mas vai lá, Sander, fale do Windows 3.11, melhor sistema operacional. Seguinte, o Sander pode não se importar, mas alguém um pouquinho mais importante que o Sander se importou de tal maneira que lançou uma versão do kernel do sistema operacional dele no mesmo dia. Sim, Torvald. Pena que não deu tempo de ser o 3.11, mas foi o RC5, então... Mas enfim, e o 3.11 também, um dia a gente vai, se tudo der certo, a gente vai falar em algum momento aí, mas foi talvez a minha impressão, foi a primeira versão do Windows que as pessoas realmente começaram a utilizar em massa. Sim, o César. Realmente abandonaram o MS-DOS. Pra nunca mais voltar. Foram full time pro Windows 3.11. Isso daí, na verdade, já aconteceu desde o 3.1. Não é que tá, Sander. O 3.1, ele não tinha um suporte decente pra rede. Então, geralmente as pessoas
Groups. As pessoas se logavam com a sua telinha de login de net. Mas na época era novel, cara. Mas logava em modo texto, pra depois entrar no Windows. Sim, normal, você tava com novel. Mas o 3.11 não, ele já passou inclusive até a janela de login dentro do Windows. Era embutida dele, sim, claro. Tanto é que ele compôs o nome, o Windows 3.11 for Workgroups. E aliás, um detalhe, para quem quiser, eu estou dando o meu livro Windows 3.11 Helpdesk. Nossa. Toda ciência moderna. Vamos fazer uma promoção. O primeiro comentário aqui embaixo leva, pagando frete, é claro. Vamos fazer uma promoção no Retrocomputaria. Promoção no Retrocomputaria em homenagem ao Windows 3.11. Tudo bem, muita gente vai reclamar do tipo, por que vocês não deram um Acorn, um MSX2 Plus? Pô, mas é o que a gente tem, né? Mas eu concordo tanto com o César que um dia a gente vai fazer sobre esse Windows e sobre o PC, por acaso ele foi lançado no Forte. Eu, particularmente, eu acho que a gente vai ter que em algum momento falar disso em 2014, 2015. Mas vamos dar tempo ao tempo? Sim, claro. Temos muita coisa pra dizer. E a gente antes precisa fechar o episódio de hoje, inclusive, né? Pois essa tá feia. Terminar as efemérides com uma efeméride um pouquinho mais velha que todas elas, né? Em algum momento desse ano, John Draper faz 70 anos. Quem foi John Draper, tio? Quem foi John Draper? Capitão Crunch. Nossa! Uma das primeiras figuras da cultura hack. Pra quem não conhece a história, vai pra Wikipedia e vai pesquisar a pomba, a história do aflito. Tem a biografia do Woz, tem material. Assista a Pirata do Vale do Silício. Tá tudo lá, não vou explicar quem é pelo motivo que ele é mais famoso, não. Tem outro motivo que ele é menos famoso, mas não menos antes, Sander não sabia, por exemplo, que ele também foi autor do Easy Writer. Cara, é bom. É um dos processadores de texto que eu mais usei no Apple. Acho que você e todo mundo, né? Teve um Apple II. Você é torcedor do Fluminense. É isso aí. Manhã! E o Easy Writer também, além de ser o primeiro processador de texto do Apple II, ele foi um dos, hoje em dia seria lá os titles do IBM PC, e entre outras coisas ele fez o seu próprio processador forte para poder escrever o Easy Writer. Nossa. E tudo isso enquanto ele estava cumprindo pena. Tá vendo, gente? Só esse detalhe, né? A prisão funciona. A parte interessante é que prenderam o cara, mas deixaram ele com acesso a micros. Porque acho que era parte, hoje em dia seria da pena dele. Da pena, seu trabalho comunitário, aquelas coisas. Enfim, esse não é um podcast por segurança. Na verdade, ele ficou preso. O direito penal norte-americano. Ele ficou preso no World of Warcraft, garimpando item pros chineses vender, né? Gente, como isso aqui não é o History Channel, vamos parar de falar de história e vamos entrar em outra sessão. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.